Pessoal, eu queria apresentar para vocês agora uma grande ortodontista dessa nova geração, a querida Alice Spitz, que é mestre em ortodontia pelo FRJ, doutora em ortodontia também pelo FRJ, com doutorado sanduíche na University of Pennsylvania e professora do curso de especialização em ortodontia da UFBA. Alice, muito obrigado. Você é mãe, a gente sabe que é ainda mais complicado, né, para organizar a agenda no feriado. Então, obrigado mesmo, de coração. A Alice estava em viagem, chegou e já está aqui com a gente. Então, obrigado mesmo, viu, pelo carinho. Eu que agradeço, Bruno. Tá me ouvindo? Tá tudo certo? Sim, estamos ouvindo. Já está compartilhada a minha tela? Vou compartilhar aqui. Deixa eu projetar. Tudo certo? Bruno? Bom, então, pessoal, em primeiro lugar, muito obrigado pela apresentação, Bruno. Eu fiquei muito, muito feliz com o seu convite, né? Eu estava em viagem, mas quando eu vi a mensagem do Bruno, eu respondi imediatamente, topei, claro. Fiquei muito feliz de participar desse evento em prol do Rio Grande do Sul, né? Nesse momento tão difícil, e o que a gente puder fazer, né? Então, vocês organizaram um evento brilhante, né, em tão pouco tempo, com professores tão renomados. Eu estou aqui super emocionada de estar aqui com grandes nomes da ortodontia, professores que eu admiro muito. Falar depois do Carlos Alexandre é um desafio, sem dúvida, né? Eu sou grande fã. Parabéns também, Marcel, foi brilhante a aula, e tenho certeza que o dia vai ser um dia de muito conteúdo e também de muita solidariedade que o Rio Grande do Sul precisa nesse momento. Bom, então, a minha ideia é falar um pouco sobre os attachments, né? E a ideia dessa aula é falar um pouco de onde a gente está, o que a gente sabe sobre os attachments e para onde nós vamos, né? Quais são os próximos passos. E aqui eu vou falar um pouco do que eu do que eu estou vendo e da minha opinião sobre para onde nós seguirmos nos próximos anos. Então, eu fiz como o Bruno me apresentou, eu fiz toda a minha formação na UFRJ, graduação, mestrado, doutorado, e quando a gente abre a porta do fundão, a primeira imagem, né, do departamento de ortodontia, a gente tem essa parede, onde a gente tem várias placas, né, com as turmas, algumas turmas que já passaram por lá. E como eu passei mais de 10 anos, né, frequentando esse departamento, eu sempre gostei de olhar essas placas, e tem uma que sempre me chamou muita atenção, que diz o seguinte: um bom ortodontista, que conhece o básico, pode tratar muito bem com arame farpado se preciso for. Um ortodontista pobremente treinado nunca tratará bem, mesmo com os aparelhos mais sofisticados. E apesar de ser uma frase antiga, né, de Wendell Willey, ela não poderia ser mais atual, né? E eu acredito que a gente pode trazer isso também para os alinhadores, né? Então, o alinhador é uma ferramenta fantástica que a gente pode utilizar nos nossos pacientes. Mas é importante lembrar que é só uma ferramenta, né? A gente precisa, nada ele adianta sem o básico, né? Sem a gente conhecer o básico, claro, de planejamento, de plano de tratamento e também de biomecânica com os alinhadores, porque a gente vai precisar estudar, entender um pouco melhor da biomecânica com os alinhadores, a gente vai precisar ir dentro desse ambiente, né, também entender melhor o papel dos attachments, para que a gente possa ter um bom resultado com essa ferramenta, que nada mais é que mais uma ferramenta dentro das nossas várias ferramentas, né, que nós temos como ortodontistas. Então, como eu disse, para a gente entender um pouco melhor da biomecânica dos alinhadores, eu acredito que tem 4 fatores, né, essenciais para o sucesso do tratamento com alinhador. E o primeiro eu colocaria que são realmente a gente entender e conhecer as limitações do plástico. O alinhador, ele é só um material, mais um material, e a gente precisa entender, ele não é ideal, ele não é perfeito, ele tem várias limitações, mas isso não quer dizer que ele não funcione ou que ele não seja bom. E a gente precisa entender essas limitações para que a gente possa superar essas limitações, né? Para que a gente possa realmente administrar os problemas que vão aparecer durante o tratamento com os alinhadores e que a gente possa ter um sucesso, independente de qual aparelho a gente esteja utilizando. Claro, a cooperação do paciente, eu também
A gente sabe que é um aparelho removível, então se o paciente não usa, nada acontece, mesmo você tendo total conhecimento, fazendo um lindo planejamento, se o paciente não usa, a mágica não acontece. A condução clínica do caso, que eu também considero essencial, né? Eu sou completamente contra a gente entregar todos os alinhadores para o paciente e não ter essa condução clínica. Eu acredito que a condução clínica é essencial para o sucesso, a gente saber conduzir, né, o caso e intervir nos momentos que vão ser precisos de perda de tracking. E, claro, que a gente vai falar um pouco mais hoje, a parte do setup digital, a parte do planejamento, que nós, como ortodontistas, né, temos aqui uma possibilidade de sermos muito mais assertivos, caso a gente entenda essa questão da biomecânica e caso a gente se dedique, né, e gaste tempo nesse planejamento digital. Então, esse é um artigo que ele não é uma revisão sistemática, mas ele fez uma revisão de alguns artigos, de artigos da literatura que falavam sobre a previsibilidade da movimentação dentária. Né? Então, ele fez ele fez um gráfico, né, que eu acho bastante interessante, porque a gente visualmente consegue identificar de forma bem simples que existem movimentos fáceis e movimentos difíceis para os alinhadores. Então, aqui embaixo, a gente consegue ver a eficiência em porcentagem dos alinhadores. Então, o que isso quer dizer? Do quanto que foi planejado, quantos % a gente conseguiu alcançar com o nosso tratamento. Né? Então, aqui, baseado na literatura, né, o que tinha sido publicado na literatura até 2022. Então, a gente vê, por exemplo, que os movimentos de inclinação são movimentos bastante previsíveis para os alinhadores. Mas a gente pode reparar também que movimentos como movimentos radiculares e movimentos de extrusão, especialmente a extrusão posterior, mas também a extrusão anterior, são movimentos muito desafiadores para o plástico, para o alinhador. Então, esses são movimentos que, com certeza, nós vamos precisar de attachments, né? E, claro, vamos precisar ter atenção em alguns outros fatores que não só os attachments, mas aqui a ideia da aula é a gente discutir os attachments, apesar de também vamos pincelar algumas outras coisas sobre a previsibilidade de movimentação. Então, a gente vai, né, a minha ideia é realmente falar, baseado na literatura, baseado na nossa experiência clínica e baseado no que já está publicado, onde a gente se encontra hoje nesse mundo dos attachments. Então, a primeira pergunta, né, claro, eu preciso usar attachments para aumentar a efetividade dos alinhadores? Os attachments realmente são importantes? E o que a literatura fala sobre isso? Então, a gente hoje tem muitos artigos, muitos artigos de elementos finitos sendo publicados, mas, infelizmente, ainda temos poucos artigos clínicos. Essa é uma revisão sistemática que foi publicada em 2022, que o objetivo era exatamente avaliar os efeitos dos attachments no tratamento dos alinhadores. Mas essa revisão sistemática ela só incluiu estudos clínicos, né? E só 5 estudos clínicos foram incluídos. Esse estudo foi publicado em 22, mas os artigos que foram incluídos foram artigos até 2020. E o que eles encontraram? Eles encontraram que sim, que a literatura mostrou que os attachments aumentam a efetividade do tratamento com os alinhadores. Mas eles chamam a atenção nesse artigo, e vale a pena a leitura, porque ele descreve cada tipo de movimento, mas ele chama a atenção, que eu achei muito interessante, que, na verdade, a gente ainda precisa de muitos estudos clínicos para que a gente possa esclarecer a influência dos attachments, mas a quantidade de attachments que são necessários, qual é o tamanho do attachment ideal, o formato, qual a posição dele na superfície dentária. Então, apesar de hoje a gente poder dizer que sim, os attachments favorecem a movimentação dentária com alinhadores, a gente ainda tem muitas dúvidas em relação ao tamanho, à posição, ao formato e à quantidade deles. Então, a gente pode dizer que os attachments eles melhoram a biomecânica dos alinhadores através de 2 fatores, né? Tanto do aumento da retenção do alinhador, porque a gente realmente precisa, o alinhador, né, ele vai funcionar quando ele estiver bem adaptado na superfície dentária. Então, esse é o princípio básico, né, de movimentação dentária com alinhadores, a gente precisa de uma boa adaptação do plástico com o dente. Então, só o fato de um attachment, independente de qual o formato do attachment, mas a presença de um attachment aumentar a retenção do alinhador ao dente, isso já favorece uma série de movimentos, simplesmente pelo fato de aumentar
a superfície de contato entre o alinhador e o dente. E também o attachment ele vai favorecer uma melhor aplicação do sistema de forças, né? Então, por exemplo, quando a gente quer fazer um giro ou quando a gente quer fazer uma extrusão, a gente ter realmente uma face ativa, né, voltada perpendicular à força que a gente está aplicando naquele dente. Então, se a gente imaginar, né, se a gente olhar para essas duas xícaras de café, imaginar, são dois objetos redondos, né, e eu quero fazer um movimento de giro nessa xícara. Então, se eu, nessa imagem onde a gente não tem uma alça, é muito difícil acertar o ponto de aplicação de força para que eu possa movimentar essa xícara, girar essa xícara. Mas já na segunda imagem, que eu tenho uma alça, se eu quisesse girar, né, se eu botar uma força, aplicar uma força pela alça, eu vou conseguir um melhor movimento de giro desse café, né, dessa xícara de café. Então, é mais ou menos assim com os attachments, né? A gente cria um ponto de aplicação de força, e aqui, no caso de objetos redondos, a gente sabe, aqui dando exemplo dos movimentos de rotação, a gente sabe que os movimentos de rotação são muito difíceis para os objetos redondos, de dentes redondos. Então, aqui, só mostrando esse exemplo com a xícara de café. E aí vem a dúvida, né? Qual attachment, então, eu devo usar? Qual é o melhor formato de attachment? Como eu falei, a gente tem poucos estudos clínicos, mas temos, nos últimos anos, muitos artigos sendo publicados em relação com estudos de elementos finitos, né, que vão dando uma ideia para a gente sobre esses melhores formatos, posições e tamanhos de attachments. Então, eu vou passar rapidamente, esse é um tema que eu gosto muito e eu venho estudando ao longo dos últimos anos sobre a previsibilidade de movimentação com alinhadores, e na verdade, eu trouxe aqui um resumo, né, passando por alguns principais tipos de movimento, e a gente vai focar principalmente nessa parte dos attachments, né, porque esse é um assunto super extenso, então eu tentei trazer um resumo aqui para a gente, para que vocês, né, para que seja para que vocês tenham uma boa aplicação na clínica, uma aplicação prática. Então, quando a gente fala de movimentos de extrusão, o artigo do grupo do Kravitz, do Hawley, de 2020, eles mostraram que a extrusão é um dos movimentos mais desafiadores, incisivos superiores, em torno de 55% de eficácia. Isso quer dizer, 55% do que foi planejado foi alcançado, e para os molares, ainda pior, 40%. Né? E por que isso acontece? Então, a gente sabe que a extrusão é um movimento muito desafiador, porque ela tem limitações mecânicas pela própria, se a gente olhar essa imagem dos incisivos superiores, a própria convergência da anatomia dentária, ela impõe limitações para os alinhadores, porque o alinhador ele sempre vai entrar ativo. Né? Então, o fato dele estar ativo, ele já vai estar desadaptado. E aí, se ele estiver desadaptado, ele não tem um ponto para realmente de adaptação com a superfície dentária para conseguir fazer esse movimento de extrusão. Então, esse é um movimento que a gente diz que a gente sempre vai precisar de attachments. Então, se tem extrusão, tem attachments. E qual é o tipo de attachment melhor? Isso é uma grande discussão, porque tem muita gente que usa um bisel voltado para cervical e tem gente que usa o bisel voltado para gengival. Qual é o melhor tipo? Biomecanicamente, me parece até, numa questão visual, eu até concordaria que se o bisel tivesse voltado para cervical, como na imagem B, pareceria mais interessante no sentido que a gente teria um platô maior, talvez, para apoiar o alinhador e fazer uma força de extrusão. Mas a gente sabe que é mais recomendado, a literatura vem mostrando, que o bisel, né, aqui, por exemplo, um attachment retangular, onde a gente não tem esse bisel, essa parte maior do bisel na região cervical, exatamente por uma questão de adaptação. Porque a gente sabe que a gente perde o tracking, perde a adaptação muito rápido nos movimentos de extrusão. E se a gente tiver um platô na cervical, a gente vai perder esse tracking e não vai conseguir recuperar. Então, pelo contrário, a gente até acaba, às vezes, criando uma força de intrusão. Então, a gente prefere que esse bisel seja voltado para gengival. E aí a dúvida, né? Então, a gente vai utilizar attachments otimizados ou attachments convencionais. Realmente, os attachments otimizados são melhores que os attachments convencionais? E a gente sabe que existe uma questão de marketing muito forte, né, que acaba dominando a nossa especialidade,
Mas o que a literatura diz, né? Então, a gente tem alguns artigos clínicos que vêm mostrando recentemente que os atátimos otimizados não são melhores que os atátimos convencionais. Esse artigo, publicado em 2021, eles mostraram que os atátimos convencionais foram tão bons quanto os atátimos otimizados para rotação de caninos e premolares e extrusão de incisivos e caninos. E esse outro artigo, também esse muito interessante, publicado ano passado, mostrando também a comparação de atátimos otimizados e convencionais para a extrusão de incisivos laterais superiores, que a gente sabe que são dentes muito desafiadores para que a gente possa extruir. A extrusão já é desafiadora, a extrusão de lateral é um dente bastante difícil. E eles mostraram que os atátimos horizontais foram, na verdade, até mais efetivos que os atátimos otimizados para a extrusão dos incisivos laterais superiores entre 0,3 e 2,5 milímetros. E aí, essa imagem aqui desse planejamento virtual é, na verdade, de uma paciente minha que eu vou mostrar a seguir, que, por coincidência, né, não foi planejado isso nesse sentido de comparação, mas eu tive um atátimo otimizado e um atátimo convencional um atátimo convencional no 12 no 22 e um atátimo convencional no 12. Então, eu vou mostrar esse caso. É uma paciente com uma maloclusão leve, uma classe 1, e, na verdade, a queixa da paciente, a grande queixa dela, ela se achava dentuça, e ela queria melhorar esse nivelamento anterior dos incisivos superiores, e ela tinha um leve apinhamento inferior. E aí, como eu falei, a gente, aqui no planejamento, a gente pode ver que no 12 a gente tinha no 12 a gente tinha uma extrusão de 1,2 milímetros e no 22, 0,9. E eu acredito que tenha sido isso que me motivou, na verdade, a colocar um atátimo convencional, na época, esse caso já tem uns anos, e um atátimo otimizado eu mantive no 22. Mas é importante a gente ressaltar que não é só o atátimo que vai fazer a diferença, né? Como eu falei, o atátimo é um fator dentro de uma série de fatores que são importantes serem avaliados no planejamento. Então, por exemplo, no 12 a gente pode observar que eu tinha 13 graus de inclinação lingual e no 22 só 5 graus de inclinação lingual. Tá? Então, isso vai ser importante, né? Até o Carlos Alexandre já comentou sobre isso, da importância, né? Quando a gente tem um movimento de extrusão associado à inclinação lingual e vice-versa. Então, aqui as fotos finais da paciente, né? Mas eu quero chamar a atenção para a sobreposição do modelo inicial com o final, exatamente sobre essa questão da previsibilidade da extrusão. Então, em amarelo eu tenho o modelo inicial, em laranja o modelo final, e a gente vê que quando eu fiz a sobreposição, 92% do que eu planejei, eu alcancei no 12. E no 22, apenas 67%. Eu poderia, né, realmente, o 12 foi o dente onde eu troquei para um atátimo convencional, e o 22, o atátimo otimizado. Mas eu acredito que mais do que apenas a troca do atátimo, eu associo essa melhor resposta do 12 pela extrusão relativa que a gente pode fazer exatamente pela inclinação lingual do incisivo, pode acontecer, né? Então, a gente conseguiu realmente uma extrusão relativa, tendo uma melhor eficiência da extrusão. Como a gente sabe que a extrusão é um movimento muito desafiador para os alinhadores, sempre que a gente puder associar com a extrusão relativa, vai ser muito mais efetivo. E, claro, como eu comentei, se a gente está falando de extrusão, a gente vai precisar falar de atátimos. Então, aqui, a paciente inicial e final, ela ficou bastante satisfeita com o resultado. Bom, vou comentar agora sobre os movimentos, então, de rotação, né? Sobre os atátimas de rotação. A rotação também é considerada um movimento muito desafiador para os alinhadores, especialmente de dentes redondos. Então, essa revisão sistemática fez avaliação só do movimento de rotação com alinhadores. E eles encontraram que os dentes mais difíceis, né, os que tiveram pior resultado, foram os caninos superiores, com em torno de 50%, e os incisivos inferiores, 71%, que tiveram o melhor resultado, né, a melhor acurácia de giro. Então, a gente sabe, como eu comentei, a gente vai precisar colocar atátimos também, especialmente nos dentes redondos, quando a gente quer fazer movimentos de rotação. Então, especialmente os dentes redondos, que são mais desafiadores, caninos, premolares, a gente vai precisar de um atátimo. E outra questão importante para a gente considerar na hora de
qual atátima utilizar e também de como posicionar esse atátima na superfície dentária, é a gente entender esse efeito semente de melancia que acontece no movimento de rotação. Então, se a gente tentar pegar um caroço de melancia, o que acontece? O caroço ele fica escorregando, né? A gente tem dificuldade de pegar um caroço com os dedos, né? A gente aperta e ele escorrega. E mais ou menos acontece um efeito semelhante quando a gente tem um movimento de rotação nos dentes. Então, se a gente imaginar que o alinhador está pressionando aquele dente por vestibular e palatina, né, como se fosse a gente tentando pegar um caroço de melancia, e pela própria anatomia da coroa, né, do dente, então o dente ele tende a escorregar do alinhador. E o que esse escorregar significa? Ele tende a intruir. E se ele intrui, a gente perde a adaptação do plástico com o dente e aí, de novo, a gente não vai ter uma boa efetividade do nosso tratamento. Então, a gente não quer que tenha, a não ser que seja planejado o movimento de intrusão associado com a rotação, caso não seja o caso, a gente não quer que aconteça esse movimento de intrusão. Então, a gente vai precisar colocar um atátima que controle essa tendência intrusiva. Então, se a gente verificar nesse atátima, por exemplo, a gente tem a face ativa do atátima, né, ela é sempre perpendicular à incidência da força, e se a gente decompor essa força, a gente vai ver que a gente tem uma componente vertical e uma componente horizontal. A componente horizontal ela vai contribuir para o movimento de rotação. E a componente vertical ela vai contribuir exatamente para a gente controlar essa tendência de intrusão, que é um efeito colateral do movimento de rotação. Então, sempre que a gente puder ter esse atátima, né, inclinado com essa componente extrusiva, a gente vai ter um melhor controle dos efeitos colaterais. E isso, né, esse efeito semente de melancia já foi descrito na literatura, e a gente tem alguns artigos também que mostram, por exemplo, esse artigo aqui, que comparou esses 3 formatos de atátima e que mostrou que o atátima tipo C, né, da figura C, ele foi teve uma boa resposta de rotação, mas mais importante, ele teve um melhor controle da intrusão durante o movimento de rotação. Então, aqui, nesse caso, uma paciente que tinha uma rotação bastante acentuada do 12, em torno de quase 60 graus de giro desse dente, né, que eu considero um movimento bastante desafiador para os alinhadores, somente, né, a não ser que a gente associe com botões, com binários, com elásticos, para que a gente possa favorecer esse movimento de giro. Mas esse movimento sobre o alinhador é um movimento desafiador, né? Mas, então, a paciente também, uma paciente classe 1, uma excelente oclusão posterior, e a queixa dela realmente era só esses incisivos e também os incisivos centrais retroinclinados. Leve apiamento inferior. Então, se a gente olhar o planejamento, eu também substituí esses atátimas por atátimas convencionais. O giro era um giro muito grande e eu acredito que com atátimas maiores a gente teria um melhor resultado para realizar esse giro. E também, como eu falei, não é só atátimas, então nesse planejamento também considero que foi importante a gente abrir espaço antes de começar a rotação desse giro. Então, mais ou menos os 10 primeiros alinhadores foram apenas para que a gente pudesse projetar os incisivos superiores, os incisivos centrais superiores, e abrir espaço na mesial e na distal para que a gente pudesse fazer esse movimento de rotação. E também outra coisa que eu considero muito importante é que a gente possa, nos movimentos estou aqui dando algumas dicas clínicas, né? Sempre que a gente puder, a gente fazer um movimento de dobradiça. Isso é, a gente estabelece o centro de rotação, por exemplo, nesse caso, na mesial, e eu giro somente a distal. Então, a gente também, a literatura também mostra isso, que a gente tem uma melhor efetividade dos movimentos de giro quando a gente faz esse tipo de movimentação. Então, a gente vê aqui que o 12 tinha quase 60 graus de giro e o 22, praticamente 40 graus de rotação. Então, foram movimentos... Eu já tinha avisado a paciente que poderia ser necessário colar botões, usar elásticos, mas a paciente era uma paciente muito colaboradora. Então, aqui a gente tem o modelo inicial, a sobreposição com o modelo no final da primeira sequência, que foram 38 alinhadores, e ela trocava de 10 em 10 dias, é uma paciente muito cooperadora. Então, aqui a gente tem uma imagem, eu ainda estou nessa etapa, a gente agora
fez o planejamento, ela está usando a segunda sequência, mas sem usar, esses botões foram colados para melhorar a intercuspidação posterior, mas sem nenhum tipo de elástico, sem nenhuma mecânica adicional nos incisivos laterais, a gente conseguiu uma excelente resposta, né? E eu atribuo, claro, essa boa movimentação a não só o uso do Atatimas, mas eu vou mostrar uma listinha de outros fatores que eu também considero importante nesse caso. Aqui no planejamento, a gente consegue ver que no refinamento, né, a gente agora, na verdade, está melhorando a intercuspidação posterior e eu estou fazendo pequena sobrecorreção, um pequeno giro dos laterais em torno de 6 graus. Então, eu considero que a presença dos Atatimas foi essencial para que a gente pudesse corrigir esse giro. É claro, a presença de espaços interdentais, porque isso é um conceito básico de ortodontia, seja para alinhador ou qualquer outro aparelho fixo, a gente precisa de espaço para que a gente conseguisse girar esse dente. Um movimento de dobradiça, como eu comentei. As sobrecorreções são importantes, porque a gente sabe que a gente não vai atingir 100% do que a gente planejou, e se for necessário, a gente vai colar botões, associar com mecânicas de elástico e usar alicates de refinamento. Bom, agora eu vou passar mais rápido nos outros movimentos, mas só para comentar alguns attachments também para os outros tipos de movimento. Então, a intrusão, ela também é um movimento desafiador, e ela é mais desafiadora nos dentes anteriores que nos dentes posteriores. E a gente não precisa de attachment no dente que está sendo intruído, mas a gente precisa de attachments nos dentes próximos ao dente que está sendo intruído, vizinhos ou por exemplo, se a gente estiver intruindo aqui nesse exemplo, a gente está intruindo a região anterior, a gente pode colocar attachments nos dentes posteriores. E por quê? Porque pelo próprio movimento de intrusão, por exemplo, nessa imagem, a gente consegue visualizar isso. Se a gente estiver intruindo os dentes anteriores, a tendência é que o alinhador desadapte na região posterior. E se o alinhador desadaptar na região posterior, a gente perde, né, de novo o contato, o tracking, né, do dente com o alinhador, e aí a gente não tem uma boa eficiência do alinhador. Então, a gente vai precisar de attachments nos dentes vizinhos ou em áreas próximas aos dentes que estão sendo intruídos. Esses attachments podem ser attachments de retenção. No caso da expansão, eu diria que a expansão é um dos movimentos mais estudados em ortodontia, dos alinhadores. E a gente tem mais ou menos, em média, a gente tem que a região de pré-molares, ela responde muito melhor do que a região de segundos molares. Então, a gente tem mais ou menos 70% de eficácia na região de prés e somente 30% na região de segundos molares. Em números, a gente vê que em torno de 2 milímetros nos caninos, 3 a 4 milímetros de expansão na região dos prés, 2 milímetros na região dos molares e mais ou menos meio milímetro na região dos segundos. E por que isso acontece? Né? O alinhador ele é muito flexível na região posterior do arco, então a gente acaba tendo pouca efetividade para esse movimento. Então, a gente também vai associar com attachments quando a gente quer movimentos de expansão, exatamente para que a gente possa controlar o torque. Porque a gente sabe que o movimento de expansão ele acontece basicamente por inclinação da coroa. Então, se a gente quiser um momento, né, da raiz, para que a gente tenha um movimento mais de corpo, para que a raiz acompanhe o movimento da coroa, a gente vai precisar colocar um attachment aqui na vestibular, para que a gente tenha um attachment de retenção, para que a gente tente ter, então, esse momento do radicular, para que a gente tenha um movimento mais de corpo. A translação é mais ou menos parecido, né? A gente também vai precisar de attachments, então esse é um artigo, a gente tem alguns artigos também de translação, tanto de caninos quanto de molares, né? Movimento de translação, casos com extração, especialmente. Então, aqui a gente vê, nesse artigo, mostrando sobre a retração de caninos, que nos dentes que não tinham, isso é um estudo de elementos finitos, mas quando não tinha attachment, né, a gente teve só um movimento de coroa e a gente não teve um movimento nenhum radicular. E quando a gente teve, não houve diferença significativa entre esses 3 tipos de attachments, entre esse attachment otimizado, o convencional retangular, vertical e horizontal. Então, o importante aqui, no caso, pelo menos por esse estudo, é ter um attachment. E assim como esse outro artigo também falando sobre a distalização de molares, também sem attachments a gente não teve uma boa resposta radicular, mas tanto com attachment vertical quanto horizontal a gente teve um movimento radicular, apesar do movimento maior ser de coroa. E torque, né, para a gente finalizar essa parte,
dos tipos de movimento, a gente tem que a gente também pode usar ou o Power Read, né, ou então attachments retangulares. Então, esse artigo de elementos finitos mostrou também que sem attachments a resposta não foi boa, mas com Power Read a gente teve uma resposta, mas a melhor resposta foi com attachments retangulares. E como os pacientes veem, então, o uso dos attachments? Eles gostam dos attachments? Essa é uma pergunta que a gente, né, eu quis colocar aqui quase como uma dica clínica, porque é uma pergunta que a gente recebe muito no consultório. Né? Os pacientes, eles imaginam que o tratamento com alinhador vai ser invisível, vai ser completamente transparente, e a gente sabe que não é bem assim. Então, às vezes, eles se surpreendem com o uso dos attachments. Né? E esse foi um artigo publicado pelo Kim e com participação da minha querida amiga Patrícia Schneider, e eu achei bastante interessante o resultado, né, onde eles avaliaram a percepção estética dos pacientes sobre o uso de attachments e também aparelho estético. E eles classificaram no final, o resultado foi que os pacientes, as pessoas, os participantes, né, na verdade, classificaram como o mais estético, a presença de poucos attachments. Em segundo lugar, o que me causou assim uma surpresa, mas os brackets estéticos. Em terceiro lugar, apenas attachments posteriores. E, em último lugar, a presença de attachments anteriores e posteriores. Mas, claro, eles capricharam também esse attachment nesse incisivo, né, no 11. Realmente, eles capricharam aí na metodologia. Bom, mas o que eu achei mais interessante dessa pesquisa não foi isso. No final, eles passaram um questionário também para esses participantes, com uma série de perguntas, e eles perguntaram uma pergunta que eu achei chave para esse estudo: se eles estariam dispostos a comprometer a estética do aparelho durante o tratamento, caso isso gerasse um melhor resultado para eles. E mais de 80% dos participantes responderam que sim. Então, eu acho que aqui está a grande mensagem desse artigo. Né? Vamos conversar com os nossos pacientes sobre os attachments e vamos explicar para eles a importância dos attachments, porque se eles entenderem que isso vai dar uma resposta melhor, eles vão compreender e vão aceitar melhor o uso dos attachments. Então, é aquela paciente que eu mostrei, ela tinha me pedido: eu não quero usar attachment nos meus dentes da frente. E eu sei que vocês também recebem esse tipo de questionamento, né, no consultório. E no caso dela, eu falei: bom, vamos pensar, né? Então, os incisivos centrais, tudo bem, eu não tenho grandes giros, não tenho extrusão, não tenho grandes movimentações, eu posso manter sem attachment, mas nos laterais eu não vou poder abrir mão, porque eu tenho um movimento de extrusão e eu sei que se eu não colocar attachment, eu não vou conseguir fazer o movimento. E ela entendeu e ficou feliz que não tinha attachment nos incisivos centrais. E uma outra pergunta, aqui também uma outra dica clínica, né? Se eu posso fazer clareamento dental nos pacientes com attachments. Isso é uma coisa que a gente já vem fazendo há muitos anos e na verdade, só tinha um artigo e agora, mais recentemente, surgiram mais 2 artigos falando sobre isso, mas a gente já vem fazendo isso clinicamente há alguns anos. E esse artigo, com participação da Liliana, mostrou que sim, a presença de... quer dizer que não, que a presença de attachments não impede, né, a ação do agente clareador na superfície dentária. Então, nós podemos fazer clareamento, isso é uma coisa muito boa, geralmente isso a gente faz como rotina, né? A gente começa o clareamento durante o tratamento com alinhadores, os pacientes ficam felizes que os dentes estão clareando, e aí, claro, no final do tratamento a gente faz uma complementação. E agora, para a gente finalizar, né, a aula, então, a gente falou de onde estamos, né, o que a gente tem hoje, o que a gente sabe sobre os attachments hoje e para onde vamos. Então, aqui é uma parte da aula onde eu vou falar, claro, eu vou mostrar alguns artigos, mas mais sobre a minha opinião, né, de para onde a gente está indo nos próximos anos em relação aos attachments. Então, eu estive no AAO esse ano, né, e foi bastante interessante, e rodando lá a feira de exposição, a gente pôde ver, por exemplo, aqui são 2 novidades, 2 lançamentos da 3M. Um, que é uma resina flow, que eles chamam de bubble free. Então, eles têm um mecanismo dentro da própria seringa para impedir a formação de bolhas, que eu acho bastante interessante, que eu acho uma desvantagem da resina flow. Eu acho que acaba ficando com algumas bolinhas, então, se isso funcionar, vai ser bastante interessante. E também esses attachments que eles chamaram de Precision Grip Attachments, que é apenas para os alinhadores da própria 3M, mas já vem essa guia com os attachments, e aí você só cola com uma gotinha de resina flow, você já cola esses attachments que vêm pré-fabricados, né? Eles já vêm prontos. Então, algumas novidades que vêm surgindo em relação aos attachments. Mas, na minha opinião, a grande mudança mesmo vai ser com os alinhadores de impressão direta.
né? Então, tivemos, né, até agora no Congresso, é o grande assunto do momento, né? São os alinhadores de impressão direta. É uma grande mudança e que ainda está no início, né, dessa mudança, mas que a gente pode ver que realmente vai mudar a biomecânica, né, a forma como a gente trabalha com os alinhadores. Então, nesse artigo publicado pelo Kim e pelo Simon Graf, eles mostraram, por exemplo, que eles utilizam pontos de pressão para fazer movimentos de rotação em dentes redondos, que são dentes de difícil movimentação, como a gente já viu. Então, eles colocaram esses pontos de pressão e na hora que você imprime o alinhador, ele já imprime com essa concavidade, né? E aí ele já faz uma pressão ali para fazer esse movimento. Se isso realmente funciona ou não, são coisas que a gente ainda vai ter que estudar, mas são experimentos, né? E as pessoas começaram a trazer esse assunto e essas possibilidades dos alinhadores diretamente impressos para que a gente tenha um menor número de attachments. Outra possibilidade também é aumentar a espessura do alinhador. Então, com o alinhador diretamente impresso, a gente pode variar a espessura do alinhador dependendo do movimento que a gente quer fazer. Então, aqui eles mostraram, por exemplo, que para a intrusão desses incisivos, eles aumentaram a espessura dos alinhadores bem ali na região incisal para a gente realmente ter uma melhor previsibilidade desse tipo de movimento. Então, são novidades que a gente vai agora ter que acompanhar para a gente ver para onde isso vai. Esse outro artigo, né, então, também publicado ano passado, falando de extrusão, que é um movimento muito desafiador, como a gente viu, e eu achei interessante porque eles compararam a extrusão, eles fizeram tanto com alinhadores termoformados, quanto com alinhadores diretamente impressos, e eles avaliaram tanto o uso de attachments, quanto o uso que eles chamaram de colunas de pressão. Então, aqui nessa imagem, a gente vê que eles desenharam essas colunas de pressão para substituir os attachments de extrusão. E eles concluíram que sim, para os alinhadores diretamente impressos, eles conseguiram eliminar o uso de attachments e utilizar essas colunas de pressão, né, no desenho, no planejamento do caso, para realmente não utilizar attachments nem para os casos de extrusão. E aí, né, até preparando essa aula, eu encontrei esse artigo, que na verdade foi publicado há 5 dias atrás, agora um artigo muito recente, que foi publicado, porque a gente vem vendo muitos estudos falando sobre a impressão direta dos alinhadores, mas a gente ainda não tinha um artigo falando sobre a previsibilidade de movimentação com esses alinhadores, né? E esse artigo ele fala exatamente sobre a acurácia da movimentação com alinhadores impressos diretamente, né, 3D, e eles mostraram os seguintes resultados. De forma geral, vale a pena a leitura do artigo, um artigo muito interessante, mas eles mostraram que para movimentos de inclinação vestibulolingual, 67% de acurácia. Angulação mesiodistal, 64%. Rotação, 72%, que é bastante alta, né, para movimentos de rotação, comparado com a literatura de alinhadores termoplastificados. E para expansão, 99% de acurácia. É importante ressaltar que os movimentos descritos no artigo são movimentos pequenos, por exemplo, para movimentos de rotação, eu não encontrei nenhum movimento de rotação maior do que 8 graus. Então, são movimentos pequenos. E eles mesmos descrevem no artigo que os movimentos, até os movimentos de expansão, foram expansões muito pequenas e muito leves. Eles não quantificam, mas eles mencionam que foram expansões pequenas. Mas eles encontraram excelentes resultados. E eles chamaram a atenção que eles colocaram que, por exemplo, para os movimentos de rotação, eles avaliaram 66 dentes que sofreram rotação e eles colocaram attachments em 7 dentes. Eles colocaram attachments retangulares. Então, isso quer dizer, foram alguns dentes, provavelmente pela quantidade de rotação, eles não mencionam isso, mas eu imagino, eles acharam melhor colocar attachments, mas a grande maioria realmente foram, as rotações foram feitas sem attachments, né? Claro, rotações pequenas, mas isso aqui é uma semente, né, que está sendo plantada nesse momento para que realmente a gente possa entender se a gente vai conseguir reduzir o número de attachments para o tratamento com alinhadores diretamente impressos. Bom, e para a gente finalizar, então, eu deixo essa mensagem, né, que a única coisa permanente é a mudança, e esse é um sentimento que, né, eu venho sentindo isso ao longo
dos últimos anos, realmente a gente está vivenciando, a gente está presenciando um momento de muitas mudanças, primeiro com a chegada dos alinhadores e agora com essa transição para os alinhadores diretamente impressos, que a gente ainda está num momento de entender, né, de para onde, como que vai ser, como que a gente vai implementar isso no consultório, né, mas realmente eles estão chegando com muita força e eu acredito que eles tragam mudanças muito positivas na maneira como a gente trata os nossos pacientes. E eu acredito que cabe a nós continuarmos acompanhando, estudando as novidades, acompanhando a tecnologia, claro, para que a gente possa, com segurança, oferecer as melhores opções de tratamento para os nossos pacientes. Mais uma vez, eu queria realmente agradecer imensamente ao convite do Bruno, a Dental Press, por ter organizado esse congresso em prol do Rio Grande do Sul. E, claro, agradecer a todos os grandes professores que estão aqui, que vão participar desse dia hoje, a todo mundo que está assistindo e contribuindo para que a gente possa, nesse dia de muita troca de conhecimento, mas também de muita solidariedade, eu agradeço muito pela honra de ter estado com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigado, Alice. Obrigado demais pela excelente aula, obrigatória aula para todos nós que queremos estar nessa mudança, nessa evolução, né? Realmente, a ortodontia não é uma especialidade de preguiçosos. Obrigado mesmo por você ser a porta-voz de forma tão clara, tão inteligível, né? Tão agradável, de tantos detalhes que a gente precisa lembrar na hora de fazer um planejamento digital aos nossos pacientes. Obrigado mesmo, de coração, viu?